legal. Tudo bem? Deus abençoe. Espero que estejam já se preparando para, eu creio que sim, né? Rapidinho o ano voou, já estamos chegando aí próximo. Essa semana chega o Thanksgiving e logo começa o mês de dezembro. Dezembro já aponta para final de ano, Natal, Ano Novo, viagem, família. A loucura do cartão de crédito. Essa semana tem Black Friday, whatever Friday, que não é mais como era antigamente quando eu cheguei aqui. Era uma fila, gente, olha só, era uma fila interessante. Eu lembro que participamos assim em 2012 da primeira Black Friday, nossa, de Luciana e eu, aqui em San Diego. E era uma turma, né, que a gente veio plantar uma igreja nessa plataforma do Jiu-Jitsu, todo mundo, e muita gente chegando naquele tempo. Era uma fila, gente, uma fila enorme na Best Buy. Best Buy era ações de consumo, não sei se o Carol lembra. Mas era uma fila ali em Mission Valley. Pegou na Best Buy. Então, naquela época, Best Buy era o point. Aí outras lojas também, com certeza, mas Best Buy era a loja de eletrônicos e a Fry's que fechou. Então é uma loucura essa semana aí que está chegando. A gente não vê mais isso. E é interessante que o tempo está passando rápido demais, mas Deus tem sempre algo no seu coração, na expectativa que Ele tem, desde o dia que Ele tirou a gente do mundo e colocou a gente na presença dele, assim, a luz, ó, Cristo é a luz, Ele é a luz, né? Então a gente está assim, ó, na presença dele. Ele vê tudo. Assim como você está me vendo agora, Deus nos vê em todas as áreas. Não esconde nada, dentro, fora, cima, atrás, todos os ângulos. Principalmente lá no interiorzinho, lá do seu coração. Na caixa preta da sua alma. Ele sabe tudo, conhece tudo. Então, olha, só para você saber, Deus, Ele é craque em abrir a caixa preta da nossa alma e tirar tudo aquilo que tem atrapalhado você e eu, ou atrapalhado alguém, de viver as bênçãos dele, a presença dele, a provisão dele, mas principalmente a salvação dele. Então, em nome de Jesus, que essa mensagem de hoje possa te ajudar de alguma maneira. Longe de mim vem aqui te repreender, mas exortar, ensinar, te chamar a responsabilidade para andar com aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Obrigado por esse momento aqui, por mais uma oportunidade que você nos dá de nos reunirmos na Tua presença como igreja, no culto público. Fala conosco, receba a glória que é devida ao Teu nome. Obrigado por tudo que já fizemos aqui hoje, que o Senhor receba de alguma maneira tudo que a gente tenha feito aqui de coração para Ti. Em nome de Jesus, continue falando conosco por meio dessa simples, mas profunda mensagem. E leva a gente a viver de uma maneira digna diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu chamo essa mensagem de gratidão. Se tudo correr bem, olha que legal, gratidão. A gente está entrando na semana, então, do Thanksgiving, conhecido lá no Brasil como Dia Internacional de Ação de Graças, né? Essa é uma história longa dos peregrinos que chegaram e tal, e cozinharam aquele peruzinho especial e tal. Eu não quero me ater a essa história, mas sim no contexto em si dessa celebração para nós. E diz a história que eles eram cristãos, né? E, enfim, tiveram esse momento de gratidão pela terra, pelos frutos, tudo que estava acontecendo nessa nova terra que eles haviam recebido. Então eu quero pegar esse texto aí, e esse título, e trazer vocês para uma história linda que eu amo na palavra de Deus.
Você sabe que eu sou apaixonado pelo Novo Testamento em um contexto da manifestação daquele que estava lá desde a criação, vendo tudo, vem acompanhado, passou pelo deserto, aquele que viu tudo acontecer e aquele que criou todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que ainda há de vir, desde o início, desde tudo que você entende por tempo aqui, mas numa eternidade passada, ele se manifesta em carne como eu e você, para trazer a maneira, o modus operandi do céu na terra. Como Deus age, como Deus faz as coisas. Qual é a mentalidade desse Deus que a gente tanto ama, deseja, quer, busca, espera, adora e às vezes despreza. E às vezes a gente despreza. Vou repetir. E às vezes a gente o despreza. E eu quero trazer um pouquinho de uma história que você vai ver e vai compreender isso comigo, eu espero. De alguma maneira o Espírito Santo possa comunicar algo em especial por meio dessa mensagem. Como eu falei, né? É a semana que a América basicamente para, né? Em termos de momento para a família. Pode ver que essa escola, quem aqui tem criança na escola como eu? Tem? Olha só, viu? Essa semana, no school, right? No school. Então, mais tempo com o nenenzinho, com o teu filhinho, com a filhinha, enfim. Legal. Então, basicamente, a América para e aí começam as viagens, eles vão para lá e os familiares, assim como é no Brasil com a gente, no Natal, né? Todo mundo vem. Eu saio lá do Rio de Janeiro e saio da cidadezinha, ia para outra cidade, e assim o pessoal viaja para estar com tempo de qualidade com os papais, com a família em si, enfim, com os seus. E aqui não é diferente. Então, essa semana é um corre-corre, só para chegarem junto e nessa vibe, nesse ambiente, em render graças por estarmos juntos. Mas muitos não conhecem o motivo real da gratidão, sabia? Então, eu quero já ler 1 Crônicas, esse versículo que diz assim, 1 Crônicas 16, 34. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha, se Ele é bom, o seu amor dura para sempre, significa que o seu amor jamais acaba. Guarde isso. O amor de Deus jamais acaba. Se você tem enfrentado situações, o amor dele não acabou. Ele continua te amando. Tem muita coisa ainda, muita coisa que Deus quer derramar sobre a tua vida. Fecha o parênteses aí, vamos continuar. Em nome de Jesus. Então a gente vive num tempo que muitos buscam, olha, é sério isso aqui, não me interprete mal, buscam por coisas que possam satisfazer suas necessidades. Isso envolve qualquer coisa que venha gerar ou suprir uma necessidade da sua alma. Necessidades são tantas. Às vezes eu quero uma casinha melhor. Eu quero só um sapato melhorzinho. Às vezes eu quero um carro melhor. Eu quero uma família. Eu quero um marido, uma esposa. Ou então, outros querem, Deus, eu quero verdadeiramente te servir no padrão que o Senhor realmente espera. Muitos buscam por muitas coisas. Legal, né? Outros querem apenas as bênçãos para suas vidas e, como eu falei, o despreza. Só querem as bênçãos. E olha, acredite, na igreja está repleto de pessoas assim. Porque, de uma certa forma, e verdadeiramente falando, é o lugar que Deus vê as pessoas reunindo e abençoa. Por quê? Porque Ele é bom. As suas misericórdias não têm fim. Então, muita gente, de fato, vem buscar. E só vem buscar as bênçãos de Deus. Porém, Deus já sabe, conhece os corações daqueles que ainda não o conhecem. E aqueles que ainda o desprezam.
ou aqueles que ainda estão ignorantes na vida. Pois Deus é amor. Então Deus não está condenando, Ele veio para salvar, Ele não veio para condenar. Ele veio para resgatar, Ele não veio para condenar. Então Deus já sabe. Sabe aquela história lá no Rio de Janeiro? Deus dá linha na pipa. Vem mesmo, vem, que eu te quero. E é numa dessas que eu tenho visto ao longo desse tempo aqui, Deus salvando já dezenas e dezenas e dezenas de pessoas aqui nesse lugar. Amém? Então Deus tem salvado vidas aqui nesse lugar, porque de repente vieram aqui trazidos por um amigo, por um colega da escola. As pessoas necessitam de relacionamentos. E às vezes chegaram aqui procurando um empreguinho, um trabalhinho, se relacionar. Às vezes procuraram só gente, porque estava muito sozinho, longe de casa. E Deus conhece, Deus dá a gente, Deus abre a porta, Deus supre, porque Ele é bom. E seu amor dura para sempre. E as misericórdias dele também. A gente leu agora aqui. Então eu quero trazer vocês no contexto de gratidão e agora ver na ótica de Deus, porque isso é um relato bíblico do Dr. Lucas. E ele vai relatando, obviamente, tudo que ele ouviu, viu. Ele, por ser médico, Lucas ele era uma pessoa de pesquisa. Então, tudo que ele tem escrito, você pode ver o livro de Atos, um livro histórico. Lucas também é uma espécie de um relato histórico dos atos de Jesus. E lá no livro do Atos, ele já vai dizendo um relato histórico dos atos do Espírito Santo na terra. Ou seja, a terceira pessoa da Trindade agindo na terra por meio de Jesus e a sua igreja, que somos nós, o seu corpo. Então, dentro desse início aqui, eu quero ler e gastar um tempinho nessa passagem de 10 leprosos. 10 leprosos. Antes, porém, vamos falar, essa passagem, ela tem um contexto assim, Jesus sai da Galileia, mais ou menos ali no norte, descendo, vindo para Jerusalém. Então, aquela história de Samaria, passa por certos lugares, próximo ali a Samaria, né, na divisa, e você vê que ali havia um grupo de, vamos chamar de homens, jovens, whatever, que estavam completamente isolados da sociedade. Só para você saber, na lei judaica, na lei mosaica, na lei de Moisés, na lei de Israel, toda pessoa, assim como aquela mulher do fluxo do sangue, quando tinha uma hemorragia longa, não podia tocar em ninguém, ela era considerada impura. Assim também, todos que eram acometidos de lepra. Porque além de ser contagiosa, aquilo de uma certa forma encobria que aquela pessoa estava completamente debaixo de pecado, da maldição do pecado. Então, na sociedade israelita daquela época, judaica daquela época, qualquer pessoa que tinha uma lepra, ela era basicamente colocada fora de um contexto da sua comunidade. Então, Jesus está vindo. Então, a história, ela se enrola nesse contexto. Então, dentro desse grupo, haviam 10 desse grupo, né? De 10 leprosos, havia um samaritano. Porque o texto, quando você vai estudar profundamente o texto, você pega contextos históricos de outras passagens, aquilo linka, porque a maioria eram judeus. Mas havia umzinho de Samaria. Isso identifica que eles acabavam tendo algo em comum. Já que a gente está fora da comunidade, a gente não pode se relacionar, a gente está junto aqui, a gente morre aqui, a gente fica aqui. Tem uma outra mensagem que eu ministrei aqui dos 4 leprosos, lá do Velho Testamento, uma passagem maravilhosa. Eles falam, vamos fazer o quê? Vamos morrer por aqui. Um fala, vamos morrer por aqui o quê? Vamos fazer alguma coisa. E aí Deus faz um milagre tremendo pela postura daqueles 4 leprosos. E havia um líder ali. Então, voltando aqui, vamos entrar nesse texto. Eu quero que vocês entrem no texto, pensem no texto. Esse é meu papel aqui. O resto do Espírito Santo vai falar com vocês. Obviamente, eu escrevi algumas coisas a mais. Legal? Então, vamos ler, por favor, Lucas capítulo 17. Olha que coisa linda.
Eu vou lendo, vocês vão acompanhando, de vez em quando eu paro, tenham paciência comigo. Vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Acabei de falar. No versículo 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Olha só, eles deviam estar num local, fora ali daquele povoado, mas eles não poderiam estar ali. Então ficaram a certa distância. Por quê? De acordo com a lei, não poderiam estar no mesmo local. Então isso era um fato. E gritaram em alta voz, versículo 13, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Lembra dessa frase? Quando o Bartimeuzinho, filho de Timeu, um cego, estava sentado à beira do caminho. Jesus! Ele falou, filho de Davi, tem compaixão, tendes compaixão de mim, misericórdia. Mesma coisa. E essas frases, parece que atrai Jesus. O Deus é atraído por essas frases. Está pegando para você? Você tem coragem de falar, Jesus, tem misericórdia de mim? Tem alguma área na sua vida, você não aguenta mais viver? Você não aguenta mais? Você tem coragem de clamar por Ele? Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo o clamor da sua igreja, do seu povo, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Tem coragem de clamar? Eu já fiz isso. Senhor, não aguento mais. Muda essa história na minha vida. Gritei lá no meu trabalho. À noite, no galpão, na empresa. Dei um grito assim para Deus. Falei mesmo, com toda a força daqui. Todo o ar que eu tinha no pulmão. Eu falei mesmo. E Deus ouviu. E Deus sempre ouve. Sempre ouve a minha e a sua oração. Sempre. Então, voltando aqui. Diz em alta voz, mestre, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Olha que chamada esse versículo me traz aqui. Ao vê-los, então, a certa distância, eles gritaram. E Deus viram. Pedaço, devia ter caco de pele, pano de saco. Algumas coisas ali estavam bem claras. Daquela época era assim, que aqueles homens eram leprosos. E Jesus sabia, Ele era Deus, Ele conhecia. Ele estava aqui para curar, libertar, salvar o que se havia perdido. Então, olha que interessante, ao vê-lo disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram curados. Eu quero pegar nesse ponto. Enquanto eles iam, foram curados. Eles creram e foram. Então, tomaram uma atitude quando Deus falou, vai, eles foram. E quando foram, ainda não estavam curados. Mas olha que interessante, isso me traz porque Deus nos dá fé para crer e para continuar crendo. E muitas coisas em nossas vidas vão acontecer no processo dessa caminhada com Deus. Deus me tira, então, do poder das trevas, me traz um dia na minha vida para o convívio com Ele, com a sua igreja, de uma forma única. E muitas coisas estavam acontecendo na minha vida, mas, porém, no processo, Deus fez assim, o que a gente chamava antigamente, descortinou muitas coisas. Clarificou tudo. E veio cumprindo. Eu estava falando com as meninas agora, aqui do louvor. Uma vez os pastores lá no Brasil me pegaram e falaram, me chamavam de Dudu. Ei, Dudu, Deus foi com a tua cara, hein? Deus foi bom contigo, hein? No processo. Tem muita coisa que Deus ainda vai realizar na sua vida para o cumprimento da sua excelente vontade, maravilhosa vontade. Compreende isso? Então a gente tem que aprender uma coisinha aqui, muitas coisas vão sendo concluídas da parte de Deus num processo da sua caminhada com Ele. Isso aponta para uma constante dependência dEle. Vamos voltar aqui então na continuidade do texto. Estão pegando aí alguma coisa? Legal? Então, enquanto iam, foram purificados.
não aconteceu na hora. Eles pediram misericórdia, eles acreditaram e foram mostrar-se ao sacerdote. Bem, hipoteticamente, eles não poderiam fazer isso porque eles não estavam curados ainda, mas a palavra do mestre foi tão tremenda e viu fé neles, que eles partiram para mostrarem-se aos sacerdotes. E aí toda essa conclusão. Eles não falam, mas a gente não pode, porque a gente está completamente... A gente não pode, a gente está quebrando a lei. E eles foram no caminho, eles viram que estavam curados. Aí começa agora um outro lado dessa mensagem, que é fenomenal. Like Trump, fenomenal. Uma coisa linda. Olha só, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, estamos no 15 aí? Legal. Viu que estava curado, voltou, guarde isso, voltou, louvando a Deus em alta voz. Um deles, não dois, não três, nem quatro, apenas, voltou. E em alta voz louvando a Deus, tipo assim, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Imagina ele voltando para lá, nesse meu estilo aqui. Obrigado, Jesus. Imagine, vamos imaginar, cada um do seu jeito, tá? A sua história. Mas se fosse eu acho que eu ia ser assim. Acho que eu seria esse cara. Legal, né? Olha o ato dele, quando ele veio louvando. Versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe... Caramba, tá aí. Semana do Thanksgiving. Tanta coisa. Isso para mim quer dizer muita coisa. Todo dia, todo santo dia, eu agradeço a Deus. Eu tenho esse hábito. Agradeço pela comidinha lá. Isso eles vão dormir, aí eu vou. Obrigado, Senhor. Não mereço nada. Obrigado com todas as minhas limitações, todos os meus BOs. Obrigado. Obrigado que o Senhor nos deu uma família. Obrigado que o Senhor salvou. Obrigado que o Senhor dá roupinha para vestir. Obrigado porque a gente pode dirigir um carro. Obrigado porque a gente tem o Senhor na nossa vida. A gente tem uma paz, uma segurança que jamais acaba. Quando aquele homem volta assim, sabe, me diz tanta coisa, eu amo essa passagem. Eu peguei essa de gancho porque essa semana, de fato, é uma semana que todos param para agradecer, mas a gente não tem muita profundidade disso. Mas olha aqui, na cabeça de Deus, é o tempo todo Ele cuidando da gente. Ele não dorme, não dormita, o guarda de Israel. Ele não descansa. Imagine, olha, enquanto aqui agora é meio-dia 40 e pouquinho, lá no Rio deve ser o quê? Já 4h40 e pouquinho. E lá no Japão é o quê? E lá na Austrália? E em Abu Dhabi? Aqui, Deus não pode. Imagine, em todos os cantos, 4 cantos da terra, alguém está falando, pedindo alguma coisa a Deus. E Deus está fazendo. Amém. Deus é amor. Deus tem misericórdia. Mas Ele tem um propósito. Ele sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Ele é estratégico. Ele faz tudo com um propósito. Sempre faz por fazer. Às vezes faz, por exemplo, no caso desses 9 leprosos, para revelar para a gente aqui hoje, olha só, tanta gente abençoada, mas são pouquíssimos. Vamos colocar aqui um percentual, 10% apenas. De 10, somente 1 voltou. Muita gente tem recebido o favor de Deus, mas de fato, não tem se prostrado diante do Senhor para reconhecer a sua soberania, a sua glória. Não tem reconhecido. Essa aqui é a verdade. Mas quando pinta uma necessidade, vou lá hoje, olha, com todo respeito, pastor, estou precisando mesmo da igreja. Essa aqui é a frase que eu escuto muito. Estou precisando. Essa palavra, estou precisando, essa frase, estou precisando, aponta para uma coisa muito momentânea.
e que acaba. Mas quando você reconhece que você é dele, ele é seu, descansa. Tudo que você estiver precisando, ele vai cuidar. Eu quero te ministrar nesse momento essa paz, essa segurança que ele nos dá por meio da sua palavra. O Espírito Santo nos convence disso. Que você possa sair daqui hoje, em paz. Em paz. Não adianta ficar correndo para lá e para cá, para lá. E nessa correria louca, como vai ser amanhã? Amanhã, ele já sabe. Aí, já basta cada dia o seu mal. Não é assim que ele fala? Mas me busca primeiro. Cara, esse ex-leprosinho da Silva voltou e entendeu o processo. Entendeu todo o esquema com Deus. Olha que lindo. Vamos continuar lendo. Legal, né? Tá simples. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Estou no versículo 17. Lembra, né? Eu falei há pouco no 16, prostrou-se aos seus pés e lhe agradeceu. Ele era samaritano, está lá no texto. Este era samaritano. Só umzinho, Samaria. Povo que era, colocar de lado. Abre um parênteses de novo. Isso aponta para que Deus não está nem aí se você é da igreja ABC, se você não é da igreja, se você é de um centro espírita, de onde você é. Ele quer saber se teu coração realmente o quer. E ele vai te libertar de toda essa religiosidade maléfica e vai te colocar no centro da vontade dele, vai te amar, vai se revelar, vai mudar a tua história, vai depositar o Espírito Santo dele na tua vida e você vai o adorar para sempre. Essa é a vontade de Deus. E eu vejo que por isso Deus tem salvado muita gente aqui nesse lugar. Porque o Evangelho de Deus é pregado e Deus sabe que eu me esforço para que o Evangelho dele puro, simples, seja pregado e o agir do Espírito Santo, aí sim, aí é outra história. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele consegue te pegar. Que Ele te pega e te injeta ali. Palavra, ânimo, poder para vencer toda tentação, para te humilhar, para te trazer, para se prostrar, para te curar, aleluia, para te dar dons, enfim, aleluia, é Ele quem faz isso. Então Deus não está olhando muito o teu currículo, não, Ele está olhando o teu coraçãozinho. Esse teu coraçãozinho aqui hoje de manhã realmente está quebrantado em Deus e aleluia, Ele vai fazer. Ele vai sim, porque Ele quer ter prazer na tua vida, que você tenha prazer plenamente nele. Vamos voltar aqui. Então no 17, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor, a não ser a este estrangeiro. Ele chama de estrangeiro porque não era daquele mesmo povoado, não pertencia, era colocado à par da sociedade judaica, do chamado povo de Deus, mas Deus o amou. Legal? Faz uma referência dele. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. Olha o reconhecimento de Jesus, ele deu louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele disse, levanta-te, vá, e a sua fé, esse é o ponto. O que está escrito lá? A sua fé houve 2 episódios aqui de salvação. Um salvou ele daquela doença que os pedacinhos da pele do corpo vão se desfazendo. Mas não somente é isso, porque quando aquele rapaz, vou chamar aqui de rapaz, de Samaria, voltou adorando o Senhor e se prostrou, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu a sua dependência de Deus, falou, epa, achei meu Salvador, achei quem mudou a minha história. Aí ele não sabia disso, quando ele chegou a Deus ainda fez isso, a tua fé não somente o curou, mas te salvou. O que é mais importante? A cura física ou a salvação da tua alma? Porque tem muita gente que não vai ter a cura física. Deus vai levar. Tem sido assim. Quantos você conhece? Oramos, batalhamos, jejuamos, pedimos e Deus assim o levou. Meu irmãozinho Paulo,
minha irmã, vocês têm algum amigo, familiar? Lembra de alguém? Você orou, mas Deus levou. Aprove Deus levar. Mas o que é mais legal é que eles foram para a eternidade. Todos aqueles que receberam o favor de Deus foram salvos, confessaram no seu coração, creram em Jesus, entendeu? Creram lá e com a sua boca, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Senhor, senhorio, foram salvos. Então, me chama a atenção, não somente aquela atitude de voltar e agradecer a Deus, levou ele simplesmente a reconhecer, mas Deus ainda tinha muito mais, que foi a salvação da sua alma. Já estou chegando no final, mensagem simples, né? Mas olha que o interessante aqui é que todos foram curados da lepra. Deus é bom, misericordioso. Salmo 106, não coloquei ali. Aleluia, diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Mas somente aqui ele voltou para agradecer. E essa gratidão eu chamo de entrou em um relacionamento com Deus. Quando você volta para Deus, você se volta, melhor dizendo, quando você se volta, os 9 foram, esse voltou. E quando ele voltou, ele o quê? Teve um relacionamento íntimo com Deus. Gratidão aponta para uma relação. E, consequentemente, Deus jamais despreza alguém que o busca de verdade. Amém? Estão entendendo? Olha a importância de ser grato. É mais do que um jantar. By the way, abre o parênteses aí. Nessa sexta-feira, quinta, 28, teremos o nosso Thanksgiving aqui. É uma grande oportunidade para a gente juntos agradecer a Deus. Se esforce. A gente faz isso para que a gente tenha momentos como esses. Só que agora na comunhão dos irmãos. Então traz o seu pratinho, se não der tempo ainda, se você tiver dificuldade, compre alguma coisinha e traga. Traz um suco. Traz uma sobremesa. Você que não cozinha, liga para mim. A gente está cozinhando lá em casa, estou cobrando baratinho. Mas se esforcem, a não ser que você não possa, mas vem estar juntos, vamos dar graças a Deus. Vocês estão aqui nesse lugar, vocês estão aqui na América, quantas coisas estão vivendo, ainda vão viver. Então vem juntos, a gente só provoca, cria esses momentos para que a gente tenha a oportunidade de dar glórias e honras a Deus. Porque os dias são difíceis, pressão de tudo que é lado, tem que bater meta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas para tudo isso, dá um para tudo e vem estar juntos como corpo. Talvez naquela mesa ali, quando você abrir a boquinha, você vai abençoar alguém que está precisando ouvir. Nossa, não sabia, meu problema é muito, muito pequeno comparado ao do irmão. Não é assim? É verdade. Quando você começa a conversar, fala, nossa, eu aqui reclamando dessas coisas. Amém? Glória a Deus. Os músicos podem vir, podem voltar. Eu quero aproveitar esse tempo. Essa era a mensagem que eu queria ministrar um pouquinho. 4 coisas, então. Eu separo aqui. Ele nessa atitude demonstrou seu coração para com Deus. Ele expressou louvor a Deus com a sua alma. Alegria e o favor de Deus, ou seja, alegria por ter recebido o favor de Deus. Segundo ponto, ele se humilha quando ele vem e se prostra, ele se humilha diante de Deus, reconhecendo total dependência dele. Terceiro, revela uma fé que não somente gera cura física, mas a cura espiritual. E a física, ela envolve também a parte da alma, e a espiritual também envolve a alma. Porque quando você está machucado, sua alma sente, mas quando você recebe a salvação de Deus, uau, a tua alma, nossa, sente, porque no fundo é a gente, intelecto, razão aqui, que vai caminhando, tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas, é isso. E o corpo segue junto ao que a tua mente manda. Por isso que uma mente fraca, o corpo vai para o buraco, é influenciado por qualquer porcaria nesse mundo.
Então a palavra de Deus entra no sentido espiritual, que abriu o nosso entendimento, e aí vai trabalhar agora na nossa mente, para que a gente tenha uma alma firme, mente, vontade e emoção. Alma, mente, vontade e emoção, estruturada, para dar, fazer, tomar as decisões corretas, dar o rumo certo na nossa caminhada, na nossa trajetória. Amém? E um ponto muito legal. Aquele homem estaria para sempre na presença de Deus, porque ele foi salvo. Significa que ele não seria somente aquele pequeno exemplo ali para aquela comunidade, mas ele eternamente visualizar o santo dos santos, os santos, os santos, os santos, os santos, para sempre. E o quarto ponto é um testemunho vivo do que Deus fez na vida dele e que produz o que eu chamo aqui, a Bíblia sempre nos ensina, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisinha, façam tudo para a glória de Deus. Será que eu e você temos pensado nisso? Ou você, olha, eu estava em casa ainda há pouco, me preparando aqui para vir, fazendo uma barbinha, né? Essa coisa necessária. Né? E aí Deus falou para mim, os homens adoram roubar a minha glória. Olha, eu ouvi isso. Na minha mente veio assim, adoram se apoderar da minha glória. Isaías, profeta, diz assim, Deus revelando para Israel, a minha glória eu não darei a ninguém. Isso é uma coisa que Satanás tentou usurpar e usa o ser humano, o homem, para roubar, é a glória de Deus. E a gente, quando não está centrado, focado em Cristo, num relacionamento sincero, profundo, debaixo da tua palavra, a gente é facilmente influenciado pelas trevas, pela carne, para roubar a glória de Deus. É por isso que você vê muita gente, foi eu. Você vê líderes espirituais, de igrejas, toda a terra. Foi ele. Que tal você dizer, foi ele, foi o Senhor quem fez, é o Senhor, a glória de Deus. Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Vamos ficar de pé. Onde eu estaria se não fosse a boa mão do Senhor na minha vida? Onde eu estaria, meu negócio, minha casa, minha família, meus accomplishments, minhas realizações? Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Então aquele ex-leproso volta e está dizendo assim, obrigado. Obrigado, o que seria de mim se não fosse o Senhor? É isso que ele está dizendo para Jesus. Aí Jesus olha para ele, meu Deus, que coisa linda. Olha, essa fé não só te curou, mas também te salvou. Porque quando a gente se humilha diante de Deus, a gente reconhece a sua glória, a sua majestade, seu domínio, seu poder. É isso. Se você tem vivido situações na sua vida, e agora eu trago para você essa responsabilidade, hoje é um dia de você tomar posse da vida de Deus, do presente que Ele te dá, e entra num relacionamento sincero com Ele. Seja grato. Lembra daquele louvor? Eu sei que eles estão aqui numa outra esfera, mas lembra aquele louvor do Senhor Ademar, nosso querido pastor? Eu sou grato por tudo que tenho, família, amigos. Só a frase, eu tenho família, amigos e muitos irmãos. É a igreja do Senhor. Deus dá uma família que é imperfeita, mas que um ajuda o outro. Um vai ali, parafusa o outro, aperta o outro. Não precisa cantar essa não, eles ficam preocupados. Mas interessante, a gente tem isso e é isso que Deus nos dá. Então, olha, pensa durante essa semana agora, que é a semana do Thanksgiving, mas que você saia daqui, olha, o que Deus tem feito na minha vida que eu não tenho respondido à altura do seu feito na minha vida? E começa a se ajustar. Volte para Ele. Se estava talvez indo numa direção, se afastando por causa das suas realizações, não faz isso não. O inimigo das nossas almas, ele é craque em colocar umas coisinhas para roubar a nossa alegria. Ele é um ladrão de alegria. Em nome do Senhor Jesus.
Enquanto a igreja vai ministrar um louvor, tira um tempo tira um tempinho agora, você faz uma reflexão, uma análise do que foi dito aqui, como você tem vivido, e volte-se para Deus em áreas que talvez você tenha se afastado dele por causa de coisas, de pressões, whatever, talvez da sua realização, dos seus talentos. Primeira coisa que aquele homem faz, reconhece, louva ao Senhor, depois corre para Ele, se prostra e faz o quê? Rende a Ele, se rende a Ele, e aí Ele recebe de Deus o favor imerecido, a salvação da sua alma. Talvez você tenha vivido tantas coisas, mas ainda tem um gap, uma lacuna aí que precisa ser preenchida. Talvez hoje seja o dia da tua salvação, talvez da tua libertação, do teu romper com Deus, do teu grande posicionamento. Se puder falar assim, não, eu vou encarar verdadeiramente a minha nova identidade em Cristo Jesus. Enquanto o louvor está sendo ministrado, tira um tempo, avalia e a gente vai terminar esse culto. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, mas romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz deste lugar está com livramento. Será que você tem andado meio abatido porque as coisas ainda não estão acontecendo para você? Se você tem pensado assim, eu te sugiro a olhar para o alto e agradecer a Deus pelo simples fato de você ainda estar podendo ouvir essa mensagem. E esse privilégio que você está tendo de ter acesso à palavra de Deus. Porque a palavra é tudo que nós precisamos para viver. A palavra é Ele, a palavra é Cristo. Aleluia. Muitos recebem bênçãos de Deus, mas Deus espera que estes tenham atitudes de gratidão. Olha, se você hoje abrir a portinha do seu coração para Deus, você nunca mais vai ser o mesmo. Tira o foco daquilo que é material e foca naquilo que é imaterial. Porque o imaterial está primeiro. E depois o material acontece. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se as coisas que ainda não foram acrescentadas têm te impedido de viver uma vida próxima a Deus, porque gratidão nos aproxima dia a dia, todo dia, constantemente do Senhor, essa é a tua oportunidade. Você romper. Não deixe o teu foco ficar nessas coisas materiais, secundárias. Segundo a ótica de Deus, elas são secundárias.
elas vêm em segundo plano. Em primeiro plano vem aquilo que é imaterial e eterno, e essas coisas são corruptíveis. A traça e a ferrugem, elas consomem essas coisas. Que você hoje verdadeiramente possa focar naquilo que vai renovar a tua alegria diariamente, independente das circunstâncias. Que Deus te abençoe. Seja grato. Aproveita agora. Liga para alguém que te abençoou de alguma forma. Fala obrigado. Olha, eu quero só te agradecer. Olha, você vai prestar um favor assim lindo para Deus. Tocar aquela vida, ela lembrar do favor de Deus, porque Deus usou a tua vida. Assim como Deus também faz comigo, usa outras vidas para simplesmente dizer: Eduardo, pastor, irmão, amigo, primo, obrigado, porque naquele dia você falou isso aqui, isso mudou a minha história. Aí glória ao nome do Senhor. Ele recebe toda a glória. Quando você mandar uma mensagem para alguém que te abençoou, Deus vai receber toda a glória. Diz assim, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, Deus quem proveu. Você e eu só estamos de pé aqui por causa do favor de Deus, da presença da sua vontade. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio e majestade. Amém. Glória ao Senhor. Se você quiser hoje, de fato, estar com o coração partido, quebrado, longe da comunhão com Deus, volte para Ele. Ele te recebe de braços abertíssimos, te abraça, faz um cafuné de meu filho, minha filha, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Não deixe de dar glórias a Ele, porque quando você se volta para Ele em gratidão, como diz aqui alguns 2 versículos, eu coloquei: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Sai desse lugar com a plena certeza que Ele está adiante de vocês, adiante de nós, preparando o terreno, tirando os obstáculos, quebrando todas as barreiras, tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar na tua frente, Ele está tirando. Então ande com Deus, firma nele, creia nele, agradece a Ele, se relacione com Ele, e você vai dizer: foi Deus quem fez. Mas já toma essa postura agora, agora, em nome. Então não deixe nada dessas pressões ocupar em primeiro lugar do teu coração. Na verdade, não deixe ocupar espaço nenhum no teu coração. No nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse momento. Se tem alguém aqui hoje que está recebendo o Senhor como o Salvador, mas o Senhor da sua vida, manifesta agora, que ele saia daqui diferente como entrou, salvo pela tua graça. Obrigado pelo exemplo daquele ex-leproso que entrou no teu descanso com o ato simples de voltar para ti e reconhecer que era o Senhor, o provedor da cura, o provedor da alegria, o digno de adoração, o digno de se prostrar apenas. Oh Deus, ele recebeu a salvação da alma. Deus, faça isso aqui no nosso meio. Se tem alguém assim, seja livre hoje, sejam livres em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Leva a gente para os nossos lares a fazeres, debaixo da grandeza da tua provisão, da beleza do teu grande nome. Oh Deus, da tua graça maravilhosa e misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado seja o teu nome adorado. No nome de Jesus, tem alguém para ser curado hoje? Se eu quer, Senhor, faça, Deus, assim,
Em nome de Jesus, tanto aqui como os que estão lá online assistindo, seja exaltado. Pai Santo, no nome de Jesus, seja exaltado. Nós te damos toda a honra, toda a glória que é devida ao teu nome. Levanta a sua mão comigo, diga assim: graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe.